Amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para meditar um pouco na palavra de Deus. E eu queria, nessa noite, meditar sobre um momento especial na vida de Israel, um momento em que eles trazem de volta a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha um símbolo e um lugar muito especial na vida dos hebreus, porque na Arca da Aliança estava representado ali a presença do Senhor. Deus então se manifestava através do Shekinah, que era uma luz sobrenatural que aparecia ali entre os querubins. E esse Shekinah então, ele mostrava que Deus estava presente no meio do seu povo. Então, aonde a arca estava, isso era um sinônimo de bênção. Se Deus estava presente, quer dizer que as bênçãos também estavam presentes. E não existia alegria maior para o povo hebreu do que saber, ter a certeza que Deus estava no meio dele. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, e aí eu queria ler um texto com você, para a gente entender um pouquinho o contexto. O texto é 1 Samuel capítulo 7, tá bom? O verso 12, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é um verso muito conhecido, já tem até música, né, a respeito desse verso. Vários sermões já foram formados em cima desse verso. Agora, existem algumas lições interessantes que nós podemos tirar a respeito desse verso. A primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto dele. Tá? Ele está incluído em um contexto de derrota para o povo de Deus. Tá? Num contexto amplo, nós encontramos o momento desde o capítulo 5, quando a arca de Deus era levada para a casa de Dagon. Tá? Deus havia, através de Samuel, dito a Eli, certo, que os filhos dele, infelizmente, iriam ser punidos por causa da desobediência. Quando você olha esse contexto, é um contexto de pecado, de desobediência, de blasfêmia, de profanação do santuário, do templo de Deus, aonde estava a presença de Deus ali. E diante dessa situação, você encontra Eli morrendo então, certo? Caindo e quebrando o pescoço, um senhor já de idade, né? Segundo a Bíblia, ele já tinha 98 anos de idade. Dentro desse contexto, os filhos dele também acabam sendo mortos. E dentro desse contexto ainda, a Arca da Aliança acaba sendo levada ali pelos filisteus. Agora, é bem verdade que a Arca da Aliança ela é levada e acaba trazendo algumas enfermidades para o povo filisteus ali, de tal maneira que eles querem, né, se livrar daquilo ali, da Arca da Aliança, porque em vez de trazer bênção, estava trazendo maldições, né, para a vida deles, né, alguns tumores, algumas coisas ali. E diante disso nós entendemos então algumas lições. A primeira lição que nós precisamos entender é o seguinte, que pecado e santidade são duas coisas que não andam juntos. Ou uma coisa ou outra. Então não tem como existir pecado e como consequência bênçãos. Também não tem como existir santidade e como resultado maldição. Então são duas coisas opostas. E é isso que nós entendemos dentro desse contexto. Os filisteus então eles devolvem então a arca. A arca então é levada, certo? E eles devolvem ali com algumas ofertas para que fosse perdoado, para que eles pudessem ter ali aqueles tumores ali sarados ali. E diante dessa situação, então, nós chegamos no capítulo 7, onde Samuel, então, ele vai até o povo, e segundo o relato ali, quase 20 anos havia se passado, desde aquele momento no passado até esse momento do capítulo 7,
E aí nós encontramos então as pessoas então indo até Samuel, e as pessoas então clamando, as pessoas se voltando, porque as pessoas desejavam a presença de Deus, as pessoas queriam a arca. E Samuel então ele orienta que se as pessoas realmente se voltarem de coração, se as pessoas se humilharem, se as pessoas realmente servirem ao Senhor, né, com certeza Deus ele então irá se voltar também para o seu povo. E aí nós encontramos no capítulo 7 alguns detalhes interessantes. Nós encontramos no verso 6 as pessoas jejuando, né, buscando a Deus através do jejum. Depois nós encontramos ainda no verso 6 ainda, as pessoas então confessando, as pessoas arrependidas dos seus erros, dos seus pecados, e agora confessando seus pecados então ao Senhor. Nós vemos então no verso 9 as pessoas então oferecendo sacrifício, as pessoas então fazendo aquele ritual, trazendo a sua gratidão, a sua oferta diante do altar do Senhor. E Deus então mostra, né, a sua felicidade, a sua aceitação através de um trovão, até mesmo protegendo ele de inimigos que tentaram atacar eles naquele momento. Mas quando eu chego no verso 12, eu tenho algumas lições muito interessantes. Tá? A primeira lição que eu tiro aqui é a questão do lugar. Aonde é que Samuel ele diz essas palavras? O verso bíblico diz que ele então colocou uma pedra. Então, qual foi o lugar que ele colocou então essa pedra? Diz que foi entre Mispa e Sem. Então, primeiro, o lugar onde ele coloca então essa pedra. Então, quando você olha aonde é Mispa e Sem, então você vê que no passado esse lugar de Mispa e Sem, essa fronteira ali, esse local onde ele coloca, havia sido um lugar de derrota. Mas por que um lugar de derrota? Por causa dos pecados dos filhos de Eli, Ofni e Finéia. Então esse lugar no passado havia sido um lugar de derrota. Só que nesse momento esse lugar ele está se transformando num lugar de vitória. Então veja, no passado esse lugar foi um lugar de derrota por causa dos pecados e da desobediência. Mas no momento em que eles buscaram, confessaram, se arrependeram, o que é que acontece então? A Bíblia diz que então nesse momento esse lugar se tornou um lugar de vitória. Então veja que o lugar da nossa derrota, por causa das nossas desobediências, pecados, más escolhas, ele pode se tornar um lugar também de bênção, de vitória, no momento em que nós abandonamos, no momento que nós buscamos então a presença de Deus. Uma segunda lição que eu encontro aqui é a ocasião. Que ocasião é essa? A ocasião que Samuel então está colocando essa pedra, a partir do verso 9, vai descrever que Samuel ele sacrificou um holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor e o Senhor então lhe respondeu. Então, que ocasião é essa? É a ocasião de oferecer um sacrifício. É a ocasião de oferecer um sacrifício pelos pecados. Então, esse é um lugar de perdão, esse é um lugar de confessar os pecados, esse é um lugar de buscar a presença de Deus. E é interessante que Provérbios ele vai nos dizer que o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então veja, o pecado no passado trouxe derrota para ele. Então a ocasião de desobediência trouxe derrota. Mas a ocasião de arrependimento, a ocasião de pedir perdão, a ocasião de buscar a Deus e de fazer um culto a Deus e oferecer o sacrifício a Deus, essa ocasião se tornou uma ocasião de vitória. Então veja que interessante. Primeiro, o lugar de derrota se tornou um lugar de vitória. A ocasião de pecado no passado que trouxe derrota, no momento em que se tornou uma ocasião de adoração, de exaltação a Deus, de arrependimento, de abandono do pecado, de mudança, né?
Então, isso agora se tornou então em vitória. Primeiro, o perdão de Deus. Segundo, a vitória que Deus concedeu a eles. E o terceira e última lição que nós aprendemos aqui no verso 12 é a descrição. Então, a Bíblia diz que Samuel então pegou uma pedra, pôs naquele lugar, naquela ocasião, né, de sacrifício, e ele então coloca uma inscrição. E que inscrição é essa? Ebenezer. E o que significa isso? Ele então descreve, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que interessante. Essa palavra Ebenezer, ela pode ser traduzida também como pedra de ajuda. Então eles estão comemorando porque o Senhor estava ajudando eles. O Senhor não havia abandonado eles, apesar de seus pecados. Nós precisamos entender que não é Deus que traz as maldições sobre a nossa vida. Deus pode fazer isso, se Ele quiser, pode, Ele é Deus, certo? Porém, a Bíblia nos mostra que quando Deus tira a sua proteção de nós, quando Deus permite que algo aconteça, nós podemos então perceber as maldições vindo sobre a nossa vida. Isso pode vir por permissão de Deus, em algumas situações, mas isso também pode vir como resultado da nossa desobediência. Porque Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. E nós entendemos que o pecado, não temos como brincar com o pecado e sair ileso dele. O pecado é um tapete vermelho que o diabo lança, e no momento em que você pisa em cima dele achando que você está, né, desfilando, ele vai e puxa o tapete para poder te derrubar. O pecado é como um campo minado, onde nós entramos e não temos certeza se aonde vamos pisar é um lugar seguro. Então, estar em pecado é estar em uma vida de incerteza, onde a qualquer momento você pode se dar mal. Porém, nesse momento, nós encontramos aqui uma inscrição falando que Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E o significado, então, em hebraico dessa palavra Ebenezer pode ser a pedra de ajuda. E quando nós olhamos, então, para a Bíblia, nós podemos encontrar, então, lá em Atos 4, verso 11, dizendo que Jesus, ele é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra que foi rejeitada por muitos. Mas Jesus, ele é a pedra angular, a pedra fundamental, não só da sua igreja de forma corporativa, mas a pedra angular e fundamental da vida de cada crente. Então, quando eu olho para esse símbolo dessa pedra, eu vejo como Cristo sendo a rocha que tem nos ajudado até aqui. E é por isso que eu e você podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas veja, essa ajuda, ela vem como resultado de atitudes, de decisões e também de escolhas. Deus, ele está disposto a ajudar pessoas que estão dispostas a mudar. Enquanto eles permaneceram em pecado, em desobediência, o resultado foi derrota, fracasso. No momento em que eles decidiram buscar o Senhor, se arrepender, confessar o pecado e sacrificar algo a Deus, demonstrando publicamente o seu desejo de arrependimento e de busca diante de Deus, aquilo que era derrota se tornou vitória. A ocasião de fracasso se tornou uma ocasião de sucesso. E Cristo, então, ele se torna a pedra que nos ajuda. Ele, então, se torna aquela pedra que até aqui tem nos ajudado. Porque se não fosse a mão divina, eu e você não teríamos chegado até aqui. Então, não se esqueça. Não importa o seu passado, não importa a sua situação, não importa a condição, o lugar ou a ocasião em que você se encontra. Tudo isso pode mudar quando Cristo entra em cena. Cristo, ele é a Ebenezer. Cristo é a pedra angular. Cristo é aquele que pode mudar e transformar a minha e a sua situação, a minha e a sua condição. Basta, então,
abandonarmos o erro, confessarmos o pecado e estarmos dispostos, então, a trilhar uma vida baseada na palavra, na vontade de Deus para mim e para você. Quer você ser esse vitorioso hoje? Quer você dizer essas mesmas palavras em sua vida, palavras de vitória, palavras de sucesso? Ebenezer, até aqui o Senhor tem estado comigo, até aqui o Senhor tem me ajudado, e se a minha vida, ou se o meu momento, se esse lugar for um momento de fracasso, de erro, a partir de hoje Deus vai me mudar, porque eu também estou disposto a mudar. Se esse é o seu desejo, eu quero então orar com você. Obrigado, Senhor, porque não importa a situação ou a condição em que nos encontremos, o Senhor é aquele que tem a solução para a nossa vida. Vem nesse momento, Pai, visitar esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que o Teu Santo Espírito toque em seu coração. Que essa pessoa, ela tenha certeza do Teu amor por ela. Não importa a situação em que ela se encontre, o lugar ou a ocasião, mas que ela possa ter a certeza que o Senhor está ao lado dela. E que mesmo que ela, aos olhos dela, tudo está perdido, mesmo que ela esteja sem perspectiva de vida, mesmo que ela não consiga ver uma saída, mas que ela possa entender que Jesus é aquele que pode mudar o lugar, as circunstâncias e a situação. Basta apenas confiarmos no Senhor. Basta apenas entregarmos a nossa vida em Tuas mãos. E dessa maneira, com certeza, aquilo que era um fracasso, aquilo que era uma derrota, se tornará uma vitória em nossa vida por Tua graça. Te rogamos então, em nome de Jesus. Amém. Boa noite então, Ebenezer, Deus está ao teu lado, tenha certeza, a vitória é certa. Tá? Deus te abençoe.